Bolsonaro deixará uma herança maldita para o seu sucessor em 2023. A economia está em frangalhos, é uma espécie de terra arrasada que acaba trazendo também impactos para o nosso dia a dia. Também nós estaremos com uma sociedade destruída, com inflação, desemprego, miséria, pobreza, tudo aquilo que parece que Bolsonaro anseia em conquistar, tudo aquilo que Bolsonaro anseia em implementar no nosso país. Mas não são apenas os problemas internos, porque externamente a imagem do país se deteriorou e se deteriorou muito com a comunidade internacional. Nós vimos o que aconteceu no G20, Bolsonaro isolado, ninguém queria conversar com o presidente, parecia um indigente internacional perante os seus colegas, os seus líderes internacionais. Bolsonaro conseguiu bater um papo com o Erdogan e nem com os garçons ele conversou. E a Folha de São Paulo, nos últimos dias, trouxe textos muito interessantes a respeito da projeção econômica e como Bolsonaro vai deixar uma herança maldita no nosso país. Mas antes de nós lermos o texto, antes de refletirmos sobre isso, eu peço o seu like, clique no botão de gostei, o seu like é sempre muito importante, ele vale mais do que dinheiro. Deixe a sua curtida, também ative as notificações. Vamos começar com esse texto do Samuel Pessoa, que é pesquisador da FGV e doutor em economia pela Universidade de São Paulo. Ele fala o seguinte: piora o cenário para a atividade em 2022. Ganhos com reabertura ficaram comprometidos e ocorrerão mais lentamente. Ganhos com a abertura, com o fim da pandemia ou com uma retomada da atividade econômica. Porque o que ele fala? Que as projeções para 2022 elas não vão ser tão otimistas e o otimismo era na casa dos 2%. Se o país crescer 0% em 2022, ou seja, tiver estagnação, vai crescer basicamente aquilo que cresceu no último trimestre agora de 2021. Que é um trimestre que vai crescer, vai haver um crescimento nesse trimestre agora por conta da reatividade econômica, da reabertura das atividades econômicas. Mas, mesmo esse trimestre que vai ter um crescimento, o crescimento vai ser pior do que era projetado inicialmente. O que é, claro, um enorme problema. E nós já temos a projeção de estagflação para 2022. E o que é estagflação? É um crescimento da taxa de inflação com uma estagnação econômica ou até mesmo um crescimento negativo para 2022. É o pior cenário possível, porque você acaba dificultando a atividade econômica porque as coisas ficam mais caras, as pessoas não compram. Se as pessoas não compram, você não tem por que contratar pessoas, você aumenta o desemprego e você entra em um ciclo totalmente destrutivo, que é o que nós estamos projetando ou nós podemos ter para 2022. E depois a Folha de São Paulo traz esse texto, falando o seguinte, quem escreveu foi o Eduardo Cucolo. Bolsonaro deixa deterioração econômica como herança para próximo presidente. O cenário que Bolsonaro vai deixar para 2023 é pior do que aquele que ele recebeu com o Michel Temer em 2019. E nós temos que lembrar que o crescimento de Temer foi um crescimento pífio, um crescimento abaixo de 2%. E Bolsonaro vai entregar em 2023 algo pior do que ele encontrou em 2029. E muito disso também se deve ao ministro Paulo Guedes, que vocês sabem que ele não entende absolutamente nada de economia. Mas deixa eu ler só o subtítulo do texto e depois eu falo sobre Paulo Guedes. Legado inclui piora do ambiente interno de negócios e da imagem internacional do país. Quem assumir a presidência do Brasil em 2023, seja o atual presidente reeleito ou não, terá de lidar com uma herança que inclui piora do ambiente interno de negócios, da imagem internacional do país e dos principais indicadores da economia. E tudo isso também tem a ver com Paulo Guedes. E a Folha que fala que a saída de Bolsonaro já traria uma certa estabilidade institucional que poderia melhorar a imagem do país no exterior e também para os negócios. O que é óbvio, Porque Bolsonaro ele não gosta de trabalhar, Bolsonaro ele é um bufão, Bolsonaro não sabe absolutamente nada, só quer criar confusão. Porque é na base da confusão que Bolsonaro pretende ser reeleito. Ele sempre venceu as eleições fazendo confusão, porque agora vai ser diferente. Não vai. Só que essa confusão de Bolsonaro custa muito caro para todos nós. E a grande confusão está no Ministério da Economia. Porque Paulo Guedes é alguém completamente obtuso em termos econômicos. E nós temos falado aqui no canal, e a Folha de São Paulo finalmente trouxe um texto reforçando aquilo que a gente fala. Que Paulo Guedes ele é um ministro que tem ideias econômicas primitivas, ideias econômicas arcaicas, lá da criação do FMI, isso na década de 50.
Então Guedes tem ideias econômicas que já estão cheirando naftalina. Tem 70 anos as ideias econômicas do Guedes. Porque qual eram no início as ideias do FMI ou as sugestões, as propostas do FMI para tentar resgatar os países que estavam em problemas econômicos, principalmente os países que na época eram chamados de subdesenvolvidos. A primeira delas, congelamento dos salários. A segunda, redução dos gastos públicos. E a terceira delas, dificultar o acesso ao crédito. Ou seja, nós temos que reduzir o consumo, reduzir os gastos públicos para controlar a inflação. Só que qual foi o resultado dessas medidas econômicas lá na década de 70, que depois acabaram sendo usadas? Também na década de 50 não, foram usadas, né, durante muitos anos. Vários países acabaram ficando em uma situação muito pior. Porque ao reduzir a atividade econômica, você não tem consumo. Você não tem consumo, as empresas não contratam. Se as empresas não contratam, você não consegue melhorar o consumo, porque mais pessoas estão desempregadas e você entra naquele ciclo que eu já falei anteriormente no vídeo. E havia um problema, porque naquela época do FMI, o capitalismo ele ainda era o capitalismo produtivo, ou seja, as pessoas precisavam comprar. O capitalismo necessitava de pessoas como funcionários e compradores, porque a grande questão do capital naquela época, o grande crescimento do capital era justamente com a compra, com o comércio, com a produção. E hoje não mais. Hoje o capitalismo ele cresce de tamanho pelo mercado financeiro. Então já nós não precisamos mais do consumo ou da produção para que o capital possa aumentar o seu tamanho. E nesse mesmo texto, o professor Antônio Corrêa de Lacerda, da PUC, e o presidente do Conselho Federal de Economia afirmou que o próximo presidente vai receber uma herança de quadro de estagflação, com cerca de 1/3 da população economicamente ativa, subocupada ou fora do mercado de trabalho e a necessidade de buscar uma alternativa ao teto de gastos. Por outro lado, Lacerda vê a chance, e olhem só como isso é importante, Lacerda vê a chance de o país se libertar do que ele chama de uma agenda econômica Chicago anos 70, absolutamente superada. Ou seja, as ideias de Paulo Guedes são ideias velhas, ideias superadas, ideias antigas, ideias primitivas de um governo também primitivo. Ideias totalmente superadas. Chicago anos 70. E é desalinhada, superada e desalinhada com as práticas das grandes economias mundiais desde a crise financeira de 2008 e 2009. Ou seja, finalmente a Folha de São Paulo dá espaço para mostrar aquilo que nós já falamos há muito tempo. Paulo Guedes, ele é um incompetente. Paulo Guedes é um péssimo economista. Paulo Guedes, ele tem ideias velhas, ideias carcomidas, ideias ultrapassadas, porque ele é isso. Guedes não se atualizou, ele não é um bom economista. Ele fez um doutorado lá atrás e nunca escreveu absolutamente nada. Ele é totalmente desalinhado das práticas econômicas modernas e essa prática econômica velha tem levado o nosso país para o buraco, onde lá no fundo você tem duas topeiras feias com o rosto sedento de sujeira, que é Paulo Guedes e Bolsonaro. E agora a Folha de São Paulo mostra uma agenda Chicago anos 70 completamente superada. Esse governo precisa ser superado, ele será superado, mas deixará para nós uma herança maldita. E, inclusive, no ano que vem, Bolsonaro terá o direito de nomear mais 2 ministros do STF. Nós entraremos em 2023 destruídos economicamente e com 4 ministros do STF indicados por Bolsonaro. Será um Deus nos acuda. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu e também no Twitter, @ProfiléuOficial.